Hoje nós vamos continuar estudando o documento 116. Nós paramos no item 4. O documento 116 é aquele que está tratando do Supremo, o Deus Todo-Poderoso, né? O Supremo, como todo mundo sabe, é o Deus experiencial, Deus que está crescendo e evoluindo em formação, atendendo o livre-arbítrio e a vontade do eu sou, né? Então, é ele quem está vivendo, o Supremo é quem está vivendo essa experiência nossa de perfeicionamento. Algumas pessoas são novas na sala, muito bem-vindos. Essa reunião aqui é do grupo de Urântia, nós iniciamos há cerca de 7 anos atrás, fazemos a leitura do livro na ordem sequencial, e estamos chegando agora no documento 116, daqui a pouquinho, mais 4 documentos, estaremos iniciando a vida e os ensinamentos de Jesus. Então, estamos tratando do Supremo, e esse documento, esse texto que nós vamos ver hoje, do 116.4, fala muito da influência do Supremo em toda essa experiência nossa de perfeccionamento nesse ambiente finito que nós estamos vivenciando aqui, né? Então, fala muito da personalidade, das energias físicas, espirituais, mentais, de como elas se relacionam. No nosso caso, nós também temos uma energia física, o nosso corpo, uma energia mental, a nossa mente, né? Uma energia espiritual, o ajustador do pensamento, e a personalidade, que é a dádiva do Pai, que é, então, o sujeito protagonista da nossa carreira evolucionária. Então, todas essas qualidades, esses pré-requisitos estão presentes no Supremo, só que numa escala muito maior. Quando a gente fala da energia física que envolve o Supremo, nós estamos falando de todo o cosmos, de toda a parte dos 7 superuniversos. Que, como todo mundo sabe, esses 7 superuniversos estão em evolução e também devem alcançar o perfeccionamento. Algum dia vamos chegar em luz e vida, e no caso da energia física dos superuniversos, pressupõe-se que esse perfeccionamento, essa perfeição dos superuniversos, significa o alcance da estabilização física desses 7 superuniversos, que hoje ainda estão em formação. Nós temos ainda universos locais sendo construídos, como o nosso, por exemplo, e outros cuja construção nem foi iniciada ainda, mas algum dia todos esses universos locais e os superuniversos entrarão em estado de luz e vida, o que significa que eles estarão, então, completamente estabilizados. Então, essa energia física que está se desenvolvendo é parte também da experiência do Supremo. Assim como toda energia mental cósmica, assim como toda energia espiritual, e assim como a personalidade. Ele, o Supremo, o próprio Supremo, é uma personalidade. Então, no nosso caso, a gente busca, o nosso cosmos é representado por nós mesmos, né? O nosso cosmos pessoal. Nós temos a nossa personalidade, a nossa mente, o espírito e a nossa energia física, que é o corpo. E nosso propósito é tentar estabilizar
e coordenar essas energias para que elas cheguem a um estado de perfeição. Assim como nós temos, então, esse propósito, o Deus, o Supremo, também tem. Só que no caso dele, o corpo dele, se é que a gente pode falar assim, ou a energia física, incluiria todos os 7 superuniversos. E a mente, toda a mente cósmica. Então, é disso que esse documento que a gente vai ler hoje, esse texto que nós vamos ler hoje, vai estar falando. Então, à medida que a gente for avançando, aqueles que tiverem dúvida podem perguntar e, na medida do possível, eu vou tentar ajudar a clarear as nossas ideias. Uma referência importante, esse documento hoje fala muito da deidade, a terceira pessoa do paraíso, que é o Espírito Infinito, e toda a sua ordem de seres descendentes. Então, tem um capítulo importante dentro do livro de Urantia, que é o documento 17, que explica muitos dos personagens e das personalidades que estão envolvidas neste documento que nós vamos ver hoje. Então, eu vou tentar explicar na medida que a gente for avançando, mas aqueles que tiverem dúvida, depois podem consultar o documento 17 para tentar clarear um pouco as dúvidas que tiverem. Tá bom? Vamos lá. E quem quiser também ajudar a explicar, fique à vontade. Alguém tem que me autorizar. Ah, não. Está autorizada, Sussuzinha. Então, vamos lá, continuar com o Supremo Todo-Poderoso, que é o documento 116, promovido por um mensageiro poderoso com permanência temporária em Urantia. Então, os 115, 116, 117, 118, todos eles são promovidos por esse mensageiro poderoso. O Todo-Poderoso e os Criadores Supremos. A unidade do Todo Supremo depende da unificação progressiva das partes finitas. A factualização do Supremo resulta dessas mesmas unificações dos fatores da supremacia e as produz os criadores, as criaturas, as inteligências e as energias dos universos. Então, a unificação que o Supremo busca aqui é dessa evolução progressiva de todas essas partes finitas. E ele mesmo cria ele produz essas partes, que são os criadores. Quem são os criadores? Os nossos Micaéis, que são os construtores, os criadores dos universos locais, né? As criaturas, que somos nós, e inclusive alguns seres descendentes, as inteligências, que inclui as mentes do universo e as energias do universo. É lógico, os filhos criadores não são uma progenie do Supremo, mas eles são uma consequência natural do surgimento do Supremo. Não existisse o Supremo, não haveria necessidade desses filhos criadores, os Micaéis, né? Então, essa unificação de criador e criatura, de todas as inteligências e energia do universo, é o que nós vamos dar uma olhada neste texto hoje. E esses criadores incluem as ministras divinas também. Incluem as ministras divinas também. Que hoje é o Dia Internacional da Mulher, a gente não pode esquecer dela. Isso. Então, hoje é Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres. Espero que todas as mulheres encontrem o seu espaço e sejam reconhecidas como elas merecem. Obrigada. Durante essas idades, nas quais a soberania da supremacia está passando pelo tempo do seu desenvolvimento, o poder todo-poderoso do Supremo é dependente dos atos divinos de Deus, o Cétuplo.
enquanto parece haver uma relação particularmente íntima entre o Ser Supremo e o agente conjunto, e as suas personalidades primárias, que são os 7 espíritos mestres. Então, todo mundo lembra, Deus o cétuplo é a combinação da deidade que vem do Pai, Filho e Espírito, os próprios supremos anciões dos dias, os filhos criadores e os espíritos mestres. Né? Essa relação íntima do Ser Supremo e o agente conjunto e suas personalidades vem justamente da relação da mente, do trabalho da mente do Ser Supremo com o perfeccionamento das coisas. Todo mundo sabe que a mente é a arena onde acontecem as coisas. Então, a mente é o elo de ligação entre a energia física e a energia espiritual. Então, a mente é aquela que faz essa unificação, permite essa conexão e permite o perfeccionamento dessas áreas. E também a mente é quem trabalha as energias físicas para transformá-las. Então, por exemplo, a nossa mente é que comanda o nosso físico. Sem a mente, o nosso físico seria um negócio imprestável, não serviria para nada. Então, quando nós queremos pegar um copo d'água, é a nossa mente que dá o comando para o braço, a mão, para alcançar o copo e toda aquela sequência de coisas que a gente já sabe que acontece. Então, a mente é quem comanda a energia física, quem move a energia física. Então, é por isso que o Espírito Infinito, que é a terceira pessoa da deidade, e que é o centro da energia mental cósmica, o Espírito Infinito é o absoluto da mente, e é dele que emana toda a mente para todo o universo, através dos seus coligados e da sua progênie, e é ele também, através dos seus coligados, quem manipula a energia para fazer todas as coisas materiais. Nós sabemos que a energia emana do Pai, e essa energia emanada do Pai é canalizada através da Ilha do Paraíso, na sua parte inferior, e o Espírito Infinito, o Deus da ação, é quem manipula essas energias para construir tudo que existe de matéria e de energia física que nós conhecemos no universo dos universos. Então, assim como nós comandamos o nosso corpo, a nossa energia física, o Deus da ação, a terceira pessoa da deidade, o Espírito Infinito, também comanda todas as energias emanadas do paraíso para que elas possam, então, se transformar naquilo que nós conhecemos. Ok, vamos seguir em frente, a gente fala mais um pouquinho disso já já. Então, sendo o Deus, o Supremo, buscando a perfeição e vivendo essa experiência de perfeccionamento, como eu falei, de certa forma, o cosmos, essa organização dos 7 superuniversos, faz parte dessa energia física que deve ser perfeccionada pelo Supremo. E isso ele faz através da ação, dessa relação que ele tem com o Espírito Infinito, né? O agente conjunto e Espírito Infinito são a mesma pessoa, e as personalidades desse Espírito Infinito. Além do que, essa é a fonte da mente do Supremo, onde acontecem todas as coisas. Vamos lá. O Espírito Infinito, enquanto agente conjunto,
Funciona de muitas maneiras que compensam o estado incompleto da deidade evolucionária e sustenta relações muito íntimas com o Supremo. Essa proximidade de relação é compartilhada na sua medida por todos os 7 espíritos mestres, mas o é especialmente pelo espírito mestre número 7, que fala pelo Supremo. Nós falamos em aulas passadas aí sobre os 7 espíritos mestres, se vocês se lembram. Os 7 espíritos mestres são uma progênie do espírito infinito, o agente conjunto. E esses espíritos mestres, eles representam a combinação das deidades do paraíso, Pai, Filho e Espírito. Então, essas 3 deidades, em diferentes combinações, resultam em 7 combinações. É por isso que nós temos 7 superuniversos. Cada um desses espíritos mestres emana uma energia espiritual e mental para um determinado superuniverso. Então, o espírito mestre número 1 vai lá para o superuniverso número 1 e ele é a energia do Pai. E vai assim até chegar no 7º, que é o nosso, onde nós temos o espírito mestre que emana uma energia da combinação das 3 deidades, Pai, Filho e Espírito. Sempre lembrando que essa combinação não representa a Trindade. Então, esse espírito mestre número 7, por combinar essas energias, é que representa na parte mental de todos os superuniversos o Supremo, que fala, então, em nome do Supremo, nas reuniões que acontecem entre esses espíritos mestres para discutir a evolução e o perfeccionamento dos universos. Então, é ele que representa, esse espírito mestre representa o Supremo. E é também por isso que os reveladores especulam que quando a gente alcançar a luz e vida, o Supremo fará sua sede em Uversa, que é a sede do 7º superuniverso, e que ali ele estabelecerá, então, dali estabelecerá o seu reinado, a sua supremacia. Então, essa é a razão pela qual se especula isso, né? Vamos lá. Então, esse espírito mestre número 7 conhece o Supremo e está em contato pessoal com ele. Muito cedo, na proposição do esquema da criação do superuniverso, os espíritos mestres uniram-se à Trindade ancestral para a cocriação dos 49 espíritos refletivos. E concomitantemente, o Ser Supremo funcionou criativamente como um culminador dos atos conjuntos da Trindade do Paraíso e dos filhos criativos da Deidade do Paraíso. Esse parágrafo aqui provavelmente é o parágrafo com o texto mais complicado de toda essa parte do documento. Então, só para refrescar a memória de todos nós, quando foi criado os superuniversos e os espíritos mestres uniram-se à Trindade ancestral. Qual é que é a Trindade ancestral? É o Pai, o Filho e o Espírito Infinito enquanto Trindade, para a cocriação dos 49 espíritos refletivos. O que é isso? Bom, antes disso, nós já falamos lá atrás, Deus, o Supremo, é um derivado da Trindade, então, um desdobramento da Trindade. A Trindade, enquanto parte do absoluto da deidade, é um ser existencial e também potencial. Existencial, aquilo que é. Potencial é aquilo que pode vir a ser conquistado pela experiência. E essa experiência é o propósito da existência do Ser Supremo. Então, o Ser Supremo é um ser derivado da Trindade, que representa o absoluto da deidade, e quando os espíritos mestres, lembra aqueles 7 espíritos mestres, Pai, Filho, Espírito, Pai, Filho, Espírito e Pai, Filho e Espírito, são os 7, né? Representa cada um deles os 7 superuniversos. Quando eles então surgiram, quando
quando essas deidades do paraíso, juntamente com o Espírito Infinito, criaram esses espíritos mestres, e cada um deles irradia uma energia física e mental para cada superuniverso. Então, em princípio, a energia que é irradiada para o superuniverso número 1 é física e mental, é a do Pai, e assim sucessivamente, até chegar no nosso, que então teria o Pai, o Filho e o Espírito. O que aconteceu? Cada um desses superuniversos, dos 7 superuniversos, que então tem um espírito mestre, não poderia deixar de ter também as presenças espirituais dessas combinações que conformam os demais superuniversos. Então, foi criado, através das deidades e desse espírito, aquilo que eles chamam de espírito reflexivo, que é uma descendência desses espíritos mestres que atuam por refletividade em todos os universos, capturando 100% de tudo que acontece dentro de cada universo. Então, não existe, não cai uma folha de uma árvore que não seja registrada por um desses espíritos da refletividade. Então, em cada superuniverso, nós temos 7 espíritos da refletividade, que são, então, as combinações daquelas pessoas da Trindade, das deidades do paraíso, de forma tal que todos os 7 superuniversos tenham esses 7 espíritos da refletividade. Por isso que eles são 49, 7 em cada superuniverso, vezes 7 superuniversos, eles são 49. Isso está lá no documento 17, depois, para quem quiser estudar. Então, vamos lá. Majeston surgiu e, desde então, tem focalizado a presença cósmica da mente suprema, enquanto os espíritos mestres continuam como fonte e centro para a vasta administração da mente cósmica. Então, Majeston, está lá, a Sussu copiou aqui, né? O 17.2.3. Então, Majeston, ali embaixo no rodapé dá para ver, é o dirigente supremo da refletividade. É uma pessoa verdadeira, portanto, é uma personalidade. E é o centro pessoal e infalível dos fenômenos da refletividade em todos os 7 superuniversos do tempo e do espaço. Majeston mantém a sua sede central permanente no paraíso, perto do centro de todas as coisas, no ponto da confluência dos 7 espíritos mestres. Então, se vocês se lembrarem, cada espírito mestre dirige cada um dos superuniversos através de uma espécie de anel que nós temos na periferia da Ilha do Paraíso, que esse anel, à medida que a gente gira em torno da Ilha do Paraíso, ele acompanha de forma tal que o superuniverso, que o espírito mestre de cada superuniverso esteja sempre voltado para o superuniverso que ele corresponde. Então, esse Majeston, ele é o... Como é que a gente fala 50, de número 50º espírito reflectivo, sendo que ele, então, concentra é o centro de tudo que acontece com os outros 49. Então, os outros 49 têm, assim, 7 em cada capital de cada superuniverso. Cada um desses espíritos reflectivos, como eu falei, eles captam tudo o que acontece em cada superuniverso, com cada tipo de mente, com cada tipo de energia, com cada tipo de situação. Então, tudo, absolutamente tudo que acontece
nos superuniversos é captado por esses 49 espíritos refletivos. E esses 49 espíritos refletivos, eles refletem para Magiston tudo aquilo, para a personalidade Magiston, de tudo aquilo que é capturado por esses 49 espíritos reflectivos. Com uma particularidade interessante, acho que fala um pouquinho mais para frente aqui. Depois da criação dos 49 espíritos refletivos, o absoluto da deidade, que compõe, então, a trindade, de onde deriva o Ser Supremo, juntamente com o Supremo, geraram esse Magiston. Então, o Magiston é uma figura gerada, uma personalidade, a partir do Supremo. E é por isso que Magiston captura tudo que acontece em todos os universos, seja físico, mental, espiritual, material, tudo está capturado ali. Por quê? Tudo é absorvido pelo Supremo, e o Supremo tem uma relação muito íntima, muito próxima com Magiston. É dele que vem muito da experiência que acontece em todos os superuniversos. E é assim que ele contribui para a formação do perfeccionamento do Deus da experiência, o Supremo. Ele alimenta, então. Ele alimenta, ele quem faz todos os inputs. Né? Ok. Alguma dúvida, pessoal? Muitas, eu também tenho. Dá a impressão que é um trabalho em conjunto ali, né? Magiston, o Supremo e os espíritos da refletividade. Não, e os 7 espíritos ajudantes. Não, 7 espíritos mestres, né? Então, ali que é um trabalho em conjunto, assim. Isso. Existe uma ordem dessa hierarquia de descendentes ou de progenie do Espírito Infinito, que está definida lá no documento 17. Então, o Espírito Mestre, os Espíritos Mestres, são a primeira ordem de descendência desse Espírito Infinito. E a 7ª é a Ministra Divina. Então, é muito interessante esse documento, a gente vê como o Espírito Infinito instrumentou toda a sua equipe com habilidades e capacidades para cumprir diferentes tarefas. Então, tem o Espírito Mestre, que emana toda a energia da mente e do espírito para cada superuniverso, e tem os espíritos de refletividade, que captura todas as situações mentais, espirituais, físicas de todos os superuniversos e que elas são concentradas depois ali em Magiston. Então, tudo isso é um processo aparentemente complicado, mas, na verdade, é uma engenharia fabulosa do nosso Pai para permitir que essas coisas pudessem acontecer e que o Supremo pudesse evoluir e alcançar a perfeição. Sem esse mecanismo, isso não seria possível. Muito bem. Contudo, os espíritos mestres continuam na supervisão dos espíritos refletivos. O 7º espírito mestre está da sua supervisão geral de Orvonton, a partir do universo central, em contato pessoal com os 7 espíritos refletivos localizados em Uversa, e tem o supercontrole deles. Nos seus controles e nas suas administrações intersuperuniversais e intrasuperuniversais, ele está em contato refletivo com os espíritos refletivos do seu próprio tipo, localizados em cada capital dos superuniversos. Então, o nosso espírito mestre, ele fica lá na ilha de... Não, ele fica ali na Ilha do Paraíso.
Mas ele está na supervisão geral de Orvonton, que é a sede central do nosso super-universo. E, a partir dali, esse sétimo espírito mestre tem, então, um contato pessoal com 7 espíritos refletivos que estão localizados lá em Uversa, que é a sede central do nosso superuniverso. Então, esse sétimo espírito mestre, controla todos esses espíritos refletivos localizados em Uversa. Mas, nos seus controles e nas suas administrações, é que inter-superuniversais é entre o superuniverso e intra-superuniversais é dentro de cada superuniverso, ele está em contato refletivo com os espíritos refletivos do seu próprio tipo. Então, ele tem, em cada superuniverso, um espírito refletivo que corresponde à natureza do sétimo espírito mestre. Qual é essa natureza? A natureza que combina a refletividade da energia espiritual e física do Pai, do Filho e do Espírito. Então, em todos os 7 superuniversos, em cada um dos outros 6, existe um espírito refletivo assim. Então, o nosso espírito mestre, lá na sua sede, ele recebe todas as informações desses 7 espíritos mestres, desses 7 espíritos refletivos que estão presentes nos outros superuniversos. E dessa forma, então, todos os outros 7 espíritos mestres também capturam em cada superuniverso de maneira semelhante essas energias e esses acontecimentos, conforme está explicado aqui. Esses espíritos mestres são não apenas os sustentadores e intensificadores da soberania da supremacia, mas são, por sua vez, afetados pelos propósitos criativos do Supremo. Ordinariamente, as criações coletivas dos espíritos mestres são de uma ordem quase material, os diretores de potência e etc. Lá na frente eles vão falar quais são. Enquanto as suas criações individuais são da ordem espiritual, supernafins, etc. Todavia, quando os espíritos mestres produziram coletivamente os 7 espíritos dos circuitos... Aqui um parênteses, os 7 espíritos dos circuitos são os 7 espíritos que estão em Avona. Cada circuito de Avona tem um espírito originário do espírito infinito, que corresponde a um dos circuitos. Então, esses 7 espíritos do circuito são esses espíritos lá, de Avona. Todavia, quando os espíritos mestres produziram coletivamente os 7 espíritos dos circuitos de Avona, em resposta à vontade e ao propósito do Ser Supremo, deve ser notado que a progênie gerada nesse ato criativo é espiritual, não é material nem quase material. Então, todos esses espíritos lá que estão em Avona, que já é um ambiente de perfeição, eles são exclusivamente de natureza espiritual. Não tem nada a ver com material nem quase material. Mas... E como é com os espíritos mestres dos superuniversos, assim é com os governantes trinos dessas supercriações, que são os anciões dos dias. Essas personificações do julgamento justiça da Trindade, no tempo e no espaço, são os campos de apoio para o poder mobilizador todo-poderoso do Supremo, servindo de pontos focais cétuplos para a evolução da soberania trinitária, nos domínios do tempo e do espaço. Do seu ponto vantajoso entre o paraíso e os mundos em evolução, esses soberanos originários da Trindade veem nos 2 sentidos, conhecem ambos os lados e coordenam ambos os lados. Então, basicamente, aqui o que eles estão dizendo é que
Assim como acontece com os espíritos mestres do superuniverso, assim também acontece com os governantes trinos da supercriação, que são os anciões dos dias. Então, como todo mundo sabe, os anciões dos dias, eles são uma progenie da Trindade do Paraíso, e os anciões dos dias, que compreendem uma vasta ordem da família dos dias, eles são os responsáveis pela administração de cada superuniverso. Então, nós temos 3 anciãos dos dias em cada superuniverso. Esses anciãos dos dias, eles atuam de maneira administrativamente. E eles, assim, podem ver o que está acontecendo aqui no superuniverso e o que acontece antes do superuniverso, então, para Avona e a Ilha do Paraíso. Eles atuam como um elo de ligação, né? E são, então, um ponto focal, parte do cérebro para essa evolução da soberania trinitária nos domínios do tempo e do espaço. E aí está falando, ó, os anciões dos dias, essas personificações do julgamento, justiça da Trindade no tempo e no espaço. Porque os anciões dos dias, também nós podemos recapitular isso, um dos trabalhos deles, uma das responsabilidades deles, é o julgamento final e aplicação da justiça em tudo que diz respeito ao processo evolutivo. Então, antes de terminar com qualquer ser, interromper a carreira de qualquer ser, depois de passado todos os trâmites legais, vamos dizer, a sentença final é proferida pelos anciões dos dias. Então, somente eles podem extinguir uma individualidade e interromper a carreira progressiva de uma personalidade, né? Os universos locais são, porém, os laboratórios reais nos quais se realizam as experiências com a mente, as aventuras galácticas, os desdobramentos da divindade e as progressões da personalidade, que, quando totalizadas cosmicamente, constituem a fundação real sobre a qual o Supremo está concretizando a evolução da deidade na experiência e por meio dela. Então, basicamente, está falando de nós, né? Cada um de nós é uma fração dentro do universo local que cada um de nós somos, então, uma parte, uma fração dessa construção do Supremo. Então, é onde acontece essas experiências com a mente e as aventuras galácticas, né? Dos desdobramentos da divindade e a progressão da personalidade. É interessante eles colocarem os laboratórios reais, né? Ao invés de pôr o cenário, que seria mais politicamente correto, eles colocaram os laboratórios reais. Porque é um ambiente de prova, né? de teste. Uhum. Vamos lá. Nos universos locais, até mesmo os criadores evoluem. Sempre lembrando, os criadores dos universos locais são os Micaéis. E as ministras. E as ministras. A presença do agente conjunto evolui de um foco de poder vivo até o status da divina personalidade de um espírito materno do universo. Ministra divina. O Filho Criador evolui da natureza de uma divindade existencial do paraíso até a natureza experiencial da soberania suprema. Os universos locais são os pontos de partida da verdadeira evolução, os locais de desova de personalidades imperfeitas de boa-fé, dotadas com o poder de livre escolha, para tornar-se co-criadoras de si próprias, tais como deverão ser. Então, para lembrar um pouquinho aqui, a história do nosso Micael, como ele evoluiu, ele veio de uma divindade existencial, porque ele é filho do Pai do Paraíso e do Filho Eterno, é uma progênie dos dois.
E dessa forma ele tem uma divindade existencial que já veio com ele do paraíso, então já era assim o que é. E ele evoluiu na sua natureza experiencial na conquista da soberania suprema. Então ele criou o superuniverso e depois viveu as 7 auto-outorgas para conquistar a soberania dele. Todo mundo que conhece a história do nosso Micael sabe de que forma ele conquistou essa soberania, que foi por meio da experiência. É a mesma coisa, o agente conjunto, a ministra divina, evoluiu igualmente com ele, não participando diretamente das auto-outorgas, mas se realizando em cada uma delas juntamente com ele. Então, os universos locais são os pontos de partida de toda essa evolução, né? E é onde aquilo que é perfeito continua e aquilo que é imperfeito fica para trás, né? Vamos lá. Os filhos magisteriais avonais são os ministros e juízes planetários, os magistrados dos reinos do espaço-tempo, de todas as raças, para todos os mundos e em todos os universos. Então, os filhos magisteriais ou avonais, com as suas auto-outorgas nos mundos evolucionários, finalmente adquirem naturezas que expressam a divindade do paraíso em unificação experiencial com os valores espirituais mais elevados da natureza humana material. Então, aí fala assim, bom, Henrique, você não falou que os anciões dos dias são os juízes que decidem e tal. Sim, a nível de superuniverso é eles. E os avonais a nível planetário. Isso. E por intermédio dessas e de outras auto-outorgas, os Micaéis criadores, do mesmo modo, adquirem as naturezas e os pontos de vistas cósmicos dos seus filhos reais do universo local. Esses filhos, os criadores mestres, estão perto de completar a experiência subsuprema e, quando a sua soberania no universo local se amplia até abraçar os espíritos criativos coligados, pode ser dito que ela se aproxima dos limites da supremacia, dentro dos potenciais presentes do grande universo evolucionário. Então, basicamente, o que eles estão dizendo aqui é que quando o filho criador conquista essa soberania através dessas experiências, né, ele já está muito próximo da supremacia de evolução dele. E essa evolução vai estar completada e a supremacia vai estar completa quando o Supremo estiver completo. E essa soberania se desenvolve, se aproxima do ponto máximo quando o Filho Criador completa a 7ª auto-outorga e com essa 7ª auto-outorga reconhece o espírito criativo, a ministra divina, como seu par, trabalhando em cooperação conjunta com ele na administração do universo local. Então, reconhecendo a igualdade de poder dela também, né? Então, é isso aí. Dia da Mulher. Uhum. Quando os filhos auto-outorgadores revelam novos caminhos para o homem encontrar a Deus, eles não estão criando esses caminhos de alcance da divindade. Eles estão antes iluminando as estradas perenes de progressão que, passando pela presença do Supremo, conduzem à presença do Pai do Paraíso. Então, não é eles que fabricam o caminho, eles só mostram o caminho. Uhum. O universo local é o ponto de partida para aquelas personalidades que estão mais distantes de Deus e que podem, por isso, experimentar o maior grau de ascensão espiritual no universo, que podem realizar o máximo de participação experiencial na cocriação de si próprias. Esses mesmos universos locais proporcionam, do mesmo modo, a maior profundidade possível de experiência para as personalidades descendentes, que assim realizam algo que para elas é tão significativo
quanto à ascensão ao paraíso, o é para uma criatura evolucionária. Então, os dois se realizam, se completam, né? Todos evoluem para a perfeição. O homem mortal parece ser necessário à plena função de Deus o Cétuplo, na medida em que esse agrupamento da divindade culmina no supremo em factualização. Há muitas outras ordens de personalidades do universo que são igualmente necessárias à evolução do poder todo-poderoso do Supremo. Mas esse modo de retratar as coisas é apresentado para a edificação dos seres humanos e, portanto, torna-se bastante limitado aos fatores que colaboram para a evolução de Deus o Cétuplo relacionados ao homem mortal. Vós fostes instruídos sobre a relação de Deus o Cétuplo com o Ser Supremo, e devíeis agora reconhecer que o Cétuplo abrange os controladores tanto quanto os criadores do grande universo. Quem são os controladores? Pai, Filho, Espírito e Espíritos Mestres. E aí tem os anciões dos dias, o próprio Supremo e os criadores do grande universo. Eles vão falar agora. Esses controladores cétuplos do grande universo abrangem o seguinte: os mestres controladores físicos, os centros supremos de poder, os diretores supremos do poder, o Supremo Todo-Poderoso, o Deus da ação, o Espírito Infinito, a Ilha do Paraíso e a Fonte do Paraíso, que é o Pai Universal. Esses 7 grupos são funcionalmente inseparáveis de Deus o Cétuplo e constituem o nível de controle físico dessa associação da deidade. Então, essa parte aqui, desculpa, eu falei errado ali, mas essa parte aqui que fala, então, desses 7 elementos de Deus o Cétuplo, está tudo concentrado no que diz respeito à parte física do superuniverso, né? Que está, então, os controladores físicos, os centros supremos do poder, os diretores supremos do poder, todos eles trabalham as energias físicas, assim como participa dessa construção também o Supremo. E o Deus da ação, que é o Espírito Infinito, que, como eu falei lá atrás, que é o manipulador de todas as energias através da sua progênie, das quais os mestres controladores físicos, supremos de poder, etc., são parte. A Ilha do Paraíso é a fonte emanadora da energia que vem do Pai. Então, o Pai é a fonte de toda a energia, canalizada através da Ilha do Paraíso, manipulada pelo Deus da ação, através do Supremo Todo-Poderoso e dos diretores do Supremo do Poder, centros do Supremo de Poder e mestres controladores físicos. A bifurcação entre energia e espírito, que brota da presença conjunta do Filho Eterno e da Ilha do Paraíso, foi simbolizada no sentido do superuniverso quando os 7 espíritos mestres se engajaram unidos no seu primeiro ato coletivo de criação. Então, lá no parágrafo anterior, nós vimos a energia física, material, a fonte dela, de que maneira ela chega até nós e de que maneira participa da experiência evolutiva do Supremo. Aqui nós estamos falando agora da energia espiritual, que vem da presença do Filho Eterno, né, e da Ilha do Paraíso. Foi simbolizada no sentido do superuniverso, quando os 7 espíritos mestres se engajaram. Então, a construção dos 7 espíritos mestres formaram, então, essa energia espiritual no primeiro ato coletivo da criação. Esse episódio testemunhou o surgimento dos 7 diretores supremos de poder. Ao mesmo tempo, os circuitos espirituais dos espíritos mestres diferenciaram-se por contraste das atividades físicas de supervisão dos diretores de potência. E, imediatamente, a mente cósmica surgiu como um fator novo, coordenando a matéria e o espírito.
Então, eu tinha falado lá atrás que a evolução e o perfeccionamento do nosso Supremo inclui o perfeccionamento da energia física, mental, espiritual e com a coordenação da personalidade. Ele, Supremo, é uma personalidade, e a energia física que está em evolução, em desenvolvimento e tem que alcançar o perfeccionamento é a formação dos 7 superuniversos. Então, ele participa diretamente desse trabalho, né? E a energia espiritual é que emana lá dos espíritos mestres, com a participação do Filho Eterno e do Espírito Infinito, e a energia mental é que emana lá do Espírito Infinito. Então, ele usa todas essas energias para desenvolver, então, o perfeccionamento dos superuniversos e conquistar essa experiência evolutiva. Gente, ninguém quer falar nada? É muito pesado esse assunto, né? Ninguém quer perguntar nada? Ninguém quer falar nada? O Flávio disse que está tudo bem. Okay. Não, quero falar aí. Não, fala. Pelo amor de Deus. Gente, eu acho muito punk, é isso que eu tenho para falar. Muito punk. Eu fico tentando decorar os cargos todos e me enrolam. Estou tentando entender assim, só o desenho, mas pegar nos detalhes, eu acabo esquecendo quem faz o quê, né? Tinha que ter, né? Eu acho que até tem. Quem criou quem, o que surgiu do quê, essa parte aí, será que tem? Acho que tem, né? É uma galera muito grande, eu até queria fixar na mente, que é para poder fazer umas orações dirigidas, específicas, mas não tem condição. Olha, só o que eu decoro é assim, ó, problemas físicos, como é que é aquele, os problemas físicos, os controladores do, como é que é o nome esse ali? Potência? Não. Os controladores de potência. Problemas de potência e todo esse negócio. Né? Eu não vou esquecer nunca que quem embarga a evolução de um ser são os anciões, né? Isso eu não vou esquecer. Flávio, eu quero passar longe. Não, assim, vai ser aprovado ou reprovado, né? O que chama atenção, na verdade, é que existe uma hierarquia assim, fantástica, que a gente não consegue mensurar, entendeu? Aí tu fica pensando, claro, pô, uma dimensão dessa que a gente não consegue nem avaliar, tem que ter, na verdade, várias entidades, seres controlando, né? Enfim. Mas, assim, eu fico pensando o seguinte, quando a gente era, ingenuamente, quando a gente era criança, né, a gente falava assim, Deus está vendo tudo que tu está fazendo. Na verdade, quem vê todas essas coisas que a gente fez ou faz, né, são toda esses supervisores, controladores, enfim, eles, na verdade, pegam essas informações e remetem lá para o Ser Supremo, fala assim, olha, esse cara de número tal lá em Urântia está fazendo isso, sabe? Entendeu? Então, eu fico assim espantado, será que os caras estão aqui só para nos supervisionar e para nos controlar? Não, mas na verdade o Ser Supremo está adquirindo a nossa experiência com isso também, né? Sem dúvida, e essa é a razão maior do que a simples supervisão ou controle dos nossos atos, né? Porque isso sempre te remete àquela ideia antiga lá da Igreja Católica, enfim, do catecismo, né? Que Deus está aí, que vê tudo e que vai te punir se tu não fizer a coisa certa, né? Entendeu? Então, tu vendo toda essa hierarquia hoje, entendendo um pouco mais assim do porquê disso, que tu consegue te acalmar um pouco mais assim com relação a uma punição divina, né? Que naturalmente que a gente sabe que não é isso, mas impressiona assim, olha, se tu analisar friamente o que essas hierarquias assim é uma coisa a te deixar louco. Eu fico pensando como é que uma mente tão adormecido conseguia absorver isso tudo, né? Olha, é muito fácil a gente... pela mente dele. A gente não vai guardar todos esses nomes, leva tempo.
mas a gente pode fazer uma analogia, né? E a analogia é assim: nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas Deus é perfeito e nós estamos em crescimento, em perfeição. Eu já falei lá atrás, nós fizemos um quadrinho, se precisar algum dia a gente recapitula aquela aula, mostrando que nós somos uma personalidade dotado de uma energia física com uma mente e espírito. O espírito é o nosso ajustador do pensamento. A energia física é o nosso corpo. Então, assim, nós temos uma personalidade cuja função é unificar e coordenar as outras energias. Então, nossa personalidade, ela busca coordenar a energia física com a mental e espiritual, para fazer uma unificação dessas ações. A gente pode falar disso em outros momentos, mas nós conseguimos entender o que é a nossa energia física, né? A gente tem lá o corpo, então vamos colocar alguns seres nesse corpo. Um dedo, uma mão, um braço, uma perna, um ouvido, um olho. Tudo isso daí são energias físicas que fazem parte do nosso corpo e que poderia ser, por exemplo, um diretor de potência, um espírito de refletividade, os nossos olhos, por exemplo. Então, assim, toda essa energia, todo esse corpo físico é uma composição que é administrado pela mente, com a intermediação da mente. A personalidade coordena tudo isso. Então, no caso do Supremo, nós temos uma energia física que ele está levando à perfeição, porque o corpo do Supremo, o Supremo abrange a totalidade dessa experiência finita que nós estamos vivendo. Então, ele incorpora não só todas as nossas experiências individuais, como também o processo de evolução do planeta, dos astros, do cosmos, da atmosfera. Tudo isso faz parte da energia física em que o Supremo tem que alcançar a perfeição. Ele tem que buscar equilibrar esses superuniversos de forma tal que os superuniversos, quando terminarem a sua formação, eles alcancem uma perfeição através dessa estabilização. Então, se a gente imaginar que o universo é o corpo do nosso Supremo, nós podemos imaginar assim, olha, esse diretor de potência que está aí dirigindo para criar um astro ou está dirigindo para que um planeta não se choque com o outro, é um braço do Supremo, é um dedo do Supremo. É ele que está trabalhando aquilo ali, com a mente dele. Então, todas essas personalidades são, digamos assim, instrumentos ou meios ou veículos para que o Supremo possa viver essa experiência e fazer esse trabalho de perfeccionamento. Então, assim, é aparentemente muito complexo, mas, na verdade, é uma estrutura que propicia ao Supremo perfeccionar a parte física do cosmos, evoluir a parte espiritual e ter uma coordenação perfeita feita pela sua personalidade, unificando essa energia espiritual à energia física. Por quê? Quando a gente olha para o eu sou, lá em cima, o absoluto, Deus como uma totalidade, o eu sou, é um ser só, unificado. Ele é energia, mente e espírito, tudo num pacote só.
Aqui foi quebrado esse pacote, ele se abriu. Ficou separada a energia do espírito, da coisa toda. E a função do Supremo é justamente unificar essa administração. Então, todas essas personalidades que nós estamos falando, elas funcionam, na verdade, como um instrumento, como um elemento de apoio ao Supremo, que pode ser considerado um braço, uma perna, um olho, um ouvido, alguma coisa assim, que permite ao Supremo dirigir tudo isso para alcançar aquele perfeccionamento que ele tem que alcançar, inclusive com a nossa experiência. Então, eu sei que é complexo, é realmente muito complicado toda essa hierarquia e todo esse negócio. Mas nós não precisamos decorar tudo isso. O que nós precisamos saber é que o Supremo é uma pessoa, é Deus. E como Deus, ele engloba os 7 superuniversos, essa experiência finita que nós estamos vivendo e que está em evolução. Então, como Deus, esses 7 superuniversos, essa energia física, é parte dele. E tudo que tem de mente cósmica, tudo é parte dele. Tudo isso faz parte do Supremo. Então, nós temos que olhar o Supremo como esse pacotão que está aí e que, em algum momento, vai alcançar o perfeccionamento, onde todas as energias físicas vão estar estabilizadas, nós já não teremos acidentes físicos, não teremos mais intercorrências físicas e também teremos uma energia espiritual devidamente estabilizada e equilibrada. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Então, todo esse blá, blá, blá que está mostrado aqui, né, e que a gente tem dificuldade de guardar, é isso. Então, o Supremo é o Deus do tempo e do espaço, que está se perfeccionando, como todos os 7 superuniversos, com todas as personalidades que existem neles, e a parte material também, que são os planetas, todos entrarem em luz e vida, ele alcança o perfeccionamento dele, e aí ele está completo, depois. Tem a supremacia, aí depois nós vamos ver. E aí ele tem sua supremacia. Isso. Continuando. Fala, Lúcia, fala, Joaquim? Antônio, perdão. Antônio Paulo. Eu queria fazer um comentário, assim, essa inqualificável criação, pela sua dimensão majestosa, que não tem nem adjetivo para qualificar. Qual é a nossa responsabilidade nessa questão toda, na sua vida prática individual? Uhum. Então, aí passou um trecho que eu considero assim de grande profundidade, que identifica bem a nossa responsabilidade, que é quando ele diz que dos seres ascendentes, nós que somos os seres que está no final da cadeia da criação, seres materiais, mortais, finitos, e vivendo também num ambiente finito, e no seu processo de evolução, ele acumula a mais profunda e vasta experiência, né, nesse processo de chegar ao paraíso, desde as mansões até o paraíso. Então, há uma quantidade imensa de aprendizado e de capacitação para o homem chegar a esse estágio, né? E tudo isso, a chave de tudo isso, eu considero que é exatamente a decisão interna de fazer a vontade do Pai dentro dele, quer dizer, acompanhar o guiamento do ajustador. Então, essa decisão é que é a chave de toda essa experiência e é a maior contribuição e a nossa responsabilidade na própria criação do Ser Supremo. Essa é a nossa contribuição e é a nossa grave responsabilidade nesse contexto cósmico aí tão grandioso. É isso mesmo, Antônio. Você falou muito bem, é isso mesmo. Eu queria que você colocasse de novo. Eu achei muito legal uma das passagens que fala
acho que é uns 2 ou 3 antes, que fala sobre nós, né? Sobre a nossa participação, como o Antônio estava falando. Não, é essa aqui, ó. Peraí. Há muitas áreas de personalidades. Será que é esse? Não, acho que é um antes. É essa aqui, ó. O universo é local, é o ponto de partida para aquelas personalidades que estão mais distantes de Deus. Então, acho que aqui está falando do homem, né? E que podem, por isso, experimentar o maior grau de ascensão espiritual no universo. E podem realizar o máximo de participação experiencial na cocriação de si próprias. Será que aqui ele está falando da gente? Sim. Com coisa certeza. mais linda, né? Aí eu acho que é o trecho diz mais respeito a nós diretamente, do nível da nossa responsabilidade, né? Então, essa passagem aí do universo local, a nossa participação nesses universos é onde se acumula mais experiência, aquilo que eu estava, afinal de contas, falando, tentando Com certeza. colaborar. Então, esse caminho do homem é uma coisa assim fantástica, é uma aventura indizível, né? Não tem palavra para exprimir isso aí, não. Aliás, tem umas experiências que existem aí, e quando você compreende isso com mais profundidade, né, revelado pelo Espírito da Verdade, que Jesus deixou para nós, esse Espírito da Verdade dá uma visão dimensional disso aí, tão grande que você fica, na verdade, chocado. Você fica assim, assustado, né, com tanta grandeza assim, diante de você. É verdade. E essa, só um comentário, assim, essas criaturas finitas perfeitas, na verdade, em algum ponto do livro, fala que elas não têm a mínima ideia do que seja esse trabalho nosso de ascensão, né? Porque elas não estão vivendo ou não viveram essa experiência, né? Desse crescimento nosso ascensional, que é uma coisa dura, difícil, que não é fácil, né? Os caras lá em cima já nasceram bem, entendeu? Já estão no outro nível. E nós aqui temos que ralar um monte aqui para dar uns pulinhos ali. Não é fácil, hein, nossa vida. Eu queria fazer um comentário aí, desculpa aí, tá? Fale. Esse aprendizado cósmico é feito também pelos seres descendentes. Na verdade, o aprendizado cósmico é fruto do fluxo dos seres descendentes, criado na ambiência pura do paraíso, perfeito? E nós que viemos lá de baixo, ficamos com as unhas, né, num nível de decisão e de dedicação e de, tem um termozinho mais adequado, que é consagração, né, que esse fluxo entre os seres que são descendentes, os seres que são ascendentes, é que gera o aprendizado cósmico. Inclusive fala disso aqui no texto, né? Então, não é assim, eles não sabem do que está se passando conosco, porque os seres ascendentes criados na ambiência do paraíso, esses seres refletem também, permitem, né, o aprendizado deles sobre o aprendizado dos seres descendentes, né? Nós aprendemos pelos seres descendentes, né? Jesus, por exemplo, é um ser descendente. Ele só adquire a capacitação para dirigir o universo que ele mesmo criou se ele for vivenciar lá o mais baixo elo da criação dele mesmo. Exatamente. Então, esses seres descendentes é que nos ensinam. Sem Jesus, por exemplo, que é um ser descendente, a nossa chance de desenvolvimento não existia. Nem nós existíamos, nós somos criação dele, né? Com certeza, é isso mesmo. Tem, inclusive, um parágrafozinho aqui nesse documento que fala disso, né? É na sequência ali. É na sequência. Esses mesmos universos locais proporcionam, do mesmo modo,
a maior profundidade possível de experiência para as personalidades descendentes, que assim realizam algo que para elas é tão significativo quanto a ascensão ao paraíso o é para uma criatura evolucionária. Então, é isso que você acabou de falar, Antônio. É isso aí. Está fechado o seu microfone, Antônio. Vai, fala. Que é uma complementação aí do que o Flávio falou, que é exatamente esse parágrafo aí é que explica isso aí, né? Os seres Com descem. certeza. É isso mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Eu tenho uma provocação em relação a isso. Fala. Eu já tinha lido esse documento antes de entrar na sala. Eu fiquei me perguntando assim, a gente lê muito e estuda muito sobre essa questão dessa nossa evolução, né? Dessa nossa caminhada ascensional. Mas eu fico me perguntando assim, se nós tivéssemos a possibilidade de escolhermos em que níveis poderíamos nascer, será que a gente não iria querer estar aqui? Percebe? Porque, assim, quando se fala, é como se nós estivéssemos lamentando o fato de nascermos em Urântia. Isso é uma percepção minha. E eu me perguntei, se por acaso tivesse me dado, o Criador tivesse dito assim para mim, você quer nascer em Urântia ou num nível mais elevado? Eu acho que eu optaria morar em Urântia. Então, mas isso é o que a maioria dos seres mais perfeccionados admiram e aspiram, né? Você vê que os seres lá de Havona, que são seres perfeitos, eles ficam curiosos para saber da nossa vida, da nossa evolução. Eu acho que essa aventura é uma aventura fascinante, né? Então, você tem razão, Ana. Eu também escolheria... Porque tem uma coisa que me deixa... uma coisa que me deixa muito feliz é porque o nosso planeta foi o único em que veio alguém que nos ama de verdade e que morreu pela gente, entendeu? Morreu pela criatura, que se deixou, que se doou. Isso não tem valor, isso não tem preço. Isso não tem preço, é engraçado. Mas eu acho que é uma forma diferente de você se perceber dentro de Urântia. Eu acho que nós somos muito vencedores, né? Independente de que estágio, são questionamentos, mas independente de qualquer estágio que a gente saia daqui, você vai levar algo muito especial daqui. Nós vamos levar emoção, vamos levar escolhas, temos a chance de mudarmos, em qualquer que seja a perspectiva que tenha hoje. Existe uma coisa chamada fé na gente, que eu acho que nenhum outro ser vai entender o que é isso. E que se você realmente se lança dentro dessa fé, esse milagre acontece. Eu não sei explicar, essas são coisas que você vive, entendeu? Não importa essa pandemia, tudo que... Existe algo de positivo, tem que ter, entendeu? E tem que ser transformado na gente, porque eu falo em relação a isso, um discurso, porque a gente mora em Urântia, nascemos em Urântia, nasci aqui. Eu acho que eu optaria por estar aqui. Eu acho. Eu não vou ter outra história. Eu acho que a minha história ascensional não seria igual se não fosse aqui, entendeu? Então, assim, para mim é importante. Eu não me importo, entendeu? Ela tem dificuldade, que legal, que ótimo que tem. Eu acho que seria muito chato sair, nascer. Isso é uma ideia minha, isso é uma provocação minha, mas é uma maneira de eu enxergar, né, a vida da gente, essa dinâmica que é muito boa, que você sai do normal, você sai daquele plano que está tudo muito fechado, muito, sabe, está tudo muito pronto. Você faz a sua história, né? Mas você faz a sua história junto de Deus, né? Senta e pensa assim, a minha história é junto de Deus, né? Da minha fé, até aqui, quem eu sou, o que eu fiz, o que eu somei para as pessoas. Então, para mim, isso é muito importante. O livro de Urântia me deu essa visão, né? O livro de Urântia, está além de Urântia, está percebendo, e que você pode somar, que é quando uma pessoa diz assim, estou precisando de uma oração.
É diferente, gente, é muito diferente. Você se sente assim, é como se você fosse anjo, ao mesmo tempo você é humano, mas você também tem esse poder de puxar o outro para frente, para cima, né? Então, para mim, esse é o maior milagre que existe em nascer em Urântia, né? Para mim. Então, assim, eu não gosto desse... Eu aprendi a não gostar desse discurso para mim, assim, porque em outros planetas, assim, minha filha, eu vou para lá, não sei se eu vou demorar, o pai que vai saber, vai olhar para mim, vai dizer se eu mereço ou não, né? Não é? Tem tanta história, tem tanta gente que acha que... Eu acho nada. Eu vou aproveitar que eu estou aqui, entendeu? Fazer aquilo que está ao meu alcance, para mim e para o próximo. Então, assim, eu não gosto desse discurso, porque estou irante, assim, daí não vai adiantar para me lamentar. Então, a gente dá limão, vamos fazer a limonada. É a minha provocação em relação a esse estudo de hoje, né? Eu já cheguei, mas eu já tinha lido antes, na verdade. Então, obrigado, Ana, muito legal. Muito obrigada a vocês por me dar essa oportunidade. Só um comentário aqui, Ana, complementando o teu assunto, teu tema aí. Nos mundos de ascensão, né, que são vários, não é só Urântia, né? A gente certamente está colocado aqui por algum motivo, né? Certamente deve ter mundos mais avançados que o nosso, né? Outros menos. Então, a gente está no lugar certo, embora a gente não saiba, a gente está no lugar certo, fazendo o que tem que fazer, né? Então, está tudo justo e perfeito, não é isso? E quando você aceita, e quando você se entrega a isso aí, os planos vão fluir, gente, entendeu? Eu penso assim, né? Eu admiro muito isso, admiro de verdade, sério. Mas eu não consigo ter essa percepção. Então, vamos tentar. O dia que eu for embora daqui, eu vou dar graças a Deus. Não, você tem que aproveitar, porque você vai chegar lá, você vai ter que contar a sua história, é o que vai lhe construir, entendeu? É o que está construindo a sua alma com Deus, entendeu? Esse fusionamento vai acontecer assim. Você não vai fugir. Se eu pudesse escolher, não escolher, não. Não, eu acho... Eu não sei. Deus não dá asa cobra. Se eu pudesse escolher, aqui eu não estava. Pronto, somos todos, tá vendo? Você, talvez por isso. É porque tem alguma coisa muito especial que a gente tem que levar daqui para lá. Entendeu? Quando eu penso assim nessa coisa que Deus se desdobrou, se fragmentou, para dizer assim que nos buscar, gente, tem algo muito especial nisso aí, entende? E que os outros seres gostariam de saber por quê. Por que o Pai se importa tanto? Né? Já que tem tantos mundos perfeitos aí, mas olha só o tamanho de Urântia, isso aqui, ó. Entendeu? E tem tanta gente de olho na gente, olha o termo de olho é bom, mas tem tanta gente nos observando, entendeu? Querendo saber como é que a gente se vira, como é que essa coisa, como é que a gente ri, chora, essa coisa da emoção é muito forte, entendeu? Então vale a pena, está aqui para isso, vamos viver. Aproveitar, vamos lá. Obrigado. Eu vou entrar novamente. Queria dar uma palavrinha aí. Fala, fique à vontade. Aqui, todo mundo aqui. Só para que a gente possa compreender bem, afinal de contas, qual é a missão, ou seja, em Urântia, ou seja, em qualquer outro planeta no universo local, em outros universos. Mas, na verdade, o homem é um ser que está no limite entre um ser animal e um ser potencialmente eterno. Quer dizer, nós não nascemos em Urântia para ficar em Urântia, nós nascemos em Urântia para poder ter a compreensão de um cosmo em torno de nós, e essa construção é feita essencialmente dentro de você. São as suas decisões, né, que vai permitir acompanhar a orientação de Deus dentro de você, que é a voz do ajustador, e você passar para outras esferas. O fato de ser Urântia ou não ser Urântia é porque nós temos o isolamento, e isso traz, com certeza, uma grande dificuldade em superar essa escuridão, né?
Tem até um livro do Descartes House que ele diz que o nome do livro é A Nuvem sobre o Santuário, é mais ou menos isso. É uma escuridão muito grande que o homem precisa vencer, né? E nós temos a sorte, né? E por conta da nossa própria, eu pressuponho, por conta da nossa própria fome de entender e fome de Deus, de ter entrado em contato com o livro de Urantia, porque esse livro não tem mais nada, na verdade, não teria mais muito o que ler no planeta. Ele tem a síntese de um processo que restaura a verdade que foi embotada pelo isolamento, né? Nesse mar acadêmico de ideias, de pensamentos, de religiões, disso, daquilo, ele é assim como se fosse uma luz alumiando aí essa escuridão que o homem tem em Urantia na vida dele. Então, não é Urantia por curtição, nós estamos em Urantia exatamente para construir dentro de nós essa aventura cósmica que a gente só consegue a proporção que sincroniza a capacidade volitiva nossa com a orientação do ajustador dentro de nós, criando uma alma nova, uma alma que tem uma vibração que já não é mais material, é supramaterial, né? É uma vibração moroncial já, né? Então, a gente tem que ter uma consciência muito prática do processo, que eu acho que isso ajuda demais, né? Porque sai assim do achismo, né? Da ideia mais baseada no sentimento, numa visão menos clara, né? Do que é que nós temos que fazer no planetinha aqui. Agora, quem sai do planetinha sai com uma bagagem de experiência que pouca gente sai. Aliás, que eu acho que ninguém sai num planeta normal. Porque no planeta normal, os pais são experientes, né? São espiritualizados. Quando você chega com 21 anos, você já compreendeu essa questão cósmica toda. O planeta está todo o tempo em contato com as informações cósmicas. A criança se desenvolve num ambiente onde tem comunicação cósmica permanentemente, né? A gente tem aqui do Jornal Nacional, eles têm do Cosmos. Então, a vida num planeta como o nosso, ele gera muito mais dificuldade, requer decisões e uma fé, como falou a Ana, né? Sendo uma fé realmente inabalável, e o homem, com essa fé, ele se torna altamente capacitado, né? Ele se torna experimentado. Não é à toa que quem sai de Urantia ele é destacado nas ambiências das mansões e Morôncia, por conta da experiência dele, né? Sair daqui não é fácil, não, é muito difícil. Mas eu penso que a gente também tem que saber, como o livro nos coloca, né? Utilizar o que está ao nosso favor. Você falou da escuridão, mas a gente já sabe que quando veio Pentecostes, essa escuridão não tem mais, né? Esse véu foi tirado. Essa libertação aconteceu. Então, olha aí a importância maior, o porquê que eu me sinto assim, diferenciada. Então, oi. A gente tem que... Pentecoste, ele tem um evento de Pentecoste, não é que a escuridão foi tirada, é que um instrumento poderoso adicional foi nos colocado à disposição, que é o Espírito da Verdade. Então, é Jesus dentro da gente. Então, nós temos o ajustador, que é uma expressão pura do Pai do Paraíso, né? E nós temos o Espírito da Verdade, que é uma energia que ele vai abrindo, nessa escuridão, vai abrindo a realidade para você. Entendeu? Então, não é que a escuridão tenha passado, a escuridão é evidente, nós estamos vendo aí na própria ambiência da sociedade, das comunidades, né, o desespero do homem buscando uma coisa que ele não sabe bem pela falta de conhecimento. Pois pela é, falta, exatamente. Né? Pela falta, não é porque ela existe, é a falta de conhecimento que leva à ideia exatamente dessa oclusão da luz. É isso que eu falo. E quando falo de... Nós estamos falando da mesma forma, a mesma coisa. Ou você está escuro por dentro, você está escuro em tudo. Exatamente. Então, não tem solução.
A ambiência escura, ou dentro ou fora, né? Eu acho que é realmente dentro, não é fora, né? Fora se está passando os fenômenos que são naturais, né? Nós é que não temos a capacidade de perceber que tem uma magia quando passa uma borboleta ou quando passa um animal, a gente é que não enxerga, mas está lá a magia, né? Então, a escuridão é dentro mesmo. É por isso que o Espírito da Verdade, ele é uma energia que permite ao homem que tem a decisão de fazer a vontade do Pai, onde ela vai ajudá-lo a perceber a realidade dessa grande construção cósmica e do nosso papel nessa construção. Muito bem, pessoal. Mais alguém? Vamos em frente. Façam um feedback, por favor. Vamos lá. Peraí, deixa eu só ir para onde a gente já está. Isso. O Supremo Todo-Poderoso está evoluindo como supracontrolador do poder físico do grande universo. Na idade universal atual, esse potencial de poder físico parece estar centrado nos 7 diretores supremos do poder, que operam por intermédio de localizações fixas dos centros de potência e por meio das presenças móveis dos controladores físicos. Olha o braço do Supremo aí, controlando a energia física. Os universos do tempo não são perfeitos. A perfeição é o destino deles. A luta pela perfeição pertence não apenas aos níveis intelectuais e espirituais, mas também ao nível físico da energia e da massa. O estabelecimento dos 7 superuniversos em luz e vida pressupõe que eles alcancem a sua estabilidade física. E conjectura-se que o alcançar final do equilíbrio material signifique a evolução completa do controle físico do Todo-Poderoso. Falamos disso, né? Então, não são só as pessoas que têm que se perfeccionar, mas também os universos. Os 7 superuniversos têm que alcançar a estabilidade. Enquanto matéria, enquanto universo, tudo isso. Vamos lá. Nos primeiros tempos da elaboração do universo, até mesmo os criadores do paraíso estão envolvidos primordialmente com o equilíbrio material. O modelo de um universo local toma forma não apenas como resultado das atividades dos centros de potência, mas também em consequência da presença espacial do espírito criativo. E durante essas épocas iniciais de construção dos universos locais, o Filho Criador demonstra atributos pouco compreensíveis de controle material e não abandona o seu planeta capital até que haja sido estabelecido o equilíbrio global do universo local em linhas gerais. Então, Micael não sai daqui enquanto não está... Na verdade, não é até acabar, até chegar em luz e vida do universo local. Eu acho que até ele está meio... Sim, até estabelecido, né? já tem a capital do universo local, já tem as sedes das constelações, já tem a sede dos sistemas, né? Então, tudo isso. Em última análise, toda energia responde à mente. E os controladores Nós falamos disso agora há pouco, né? Então, a energia está subordinada à mente, ela responde à mente. O meu corpo não faz nada que não seja comandado pela mente. Então, no universo acontece da mesma forma. No micro e no macro. No micro e no macro. Então, toda energia responde à mente. E os controladores físicos são os filhos do Deus da mente, que é o ativador do arquétipo do paraíso. A inteligência dos diretores de potência está ininterruptamente devotada à tarefa de estabelecer o controle material. A luta deles pelo domínio físico sobre as relações energéticas e os movimentos da massa nunca cessa, até que consigam a vitória finita sobre as energias e as massas,
as quais constituem os domínios perpétuos da atividade deles. A gente não percebe, né? Mas mesmo o nosso corpo físico, ele está sempre em contínua luta para manter uma estabilidade, para manter um equilíbrio. A gente vai bebezinho aprendendo a andar, aprendendo a se equilibrar, e a gente, depois que aprende tudo isso daí, a gente faz automaticamente, mas o nosso cérebro está comandando todas essas ações e lutando para manter o nosso corpo dentro daquele equilíbrio. A mesma coisa acontece com o universo. Henrique, só uma pergunta, Henrique. Por favor, volta um pouquinho ali, Sueli. No texto ali, por favor. Existe uma mente aqui, ó. Existe uma mente que são controladas, que são os filhos de Deus da mente. Quer dizer, existe uma mente no universo que controla a parte espiritual, digamos assim, e a parte física. É isso que eu entendi mesmo aqui? Existe uma mente que controla a mente. Nós estamos falando aqui, nesse caso, do agente conjunto, que é o absoluto da mente. Então, a mente é que controla toda a energia física e que faz a ligação com a energia espiritual. Mas não é a mente que faz a parte espiritual, ela só une a parte espiritual até a parte física, faz a interligação. A mente propicia esse trabalho. Sim, eu acho que ele quer saber quem é o Deus da mente. O Deus da mente é o Espírito infinito. Sim. Sim, e a mente seria a parte do hard, do equipamento que faz essa conversão aí, na verdade. Na verdade, a mente é um software. O software, contrário, software, yes. E ele roda no nosso hardware, que é o o cérebro, né? Exato, exatamente. Perfeito. Que coisa fantástica, gente. Coisa fantástico. Se a gente pudesse comparar o nosso corpo e a nossa mente, eu diria, a gente poderia mal e porcamente dizer que a nossa mente representa o espírito infinito e o nosso cérebro representa a parte inferior da Ilha do Paraíso. Então, é ali que está rodando, né? Dentro desse cérebro, está rodando essa mente que é o espírito infinito. Na verdade, nossa mente é uma graça da ministra divina, que é uma progenie do espírito infinito, né? Então, é sempre assim, o que está no menor está no maior, né? O que está embaixo está em cima. Parece muito complicado, mas, de novo, assim, nós temos que tentar pensar de uma maneira simples. O propósito é a unificação, a unidade do ser. Quando a gente pensa no eu sou, ele é isso, ele é uma energia física, porque o espírito é uma energia física também, não é material, mas é uma energia física. Ele é uma mente, ele é espírito, uma energia espiritual, e ele é uma personalidade. Está tudo unificado e concentrado ali no absoluto total. O eu sou. Ele é uma unidade. Então, o que aconteceu? Essa unidade tem uma coordenação, uma administração perfeita. Então, não existe uma energia física desandando, não existe uma mente atrapalhada, não existe uma energia espiritual descontrolada. É a personalidade no comando de todas essas energias unificadas em Deus perfeito do jeito que ele é. E aqui, o que aconteceu? Para que esse perfeccionamento fosse possível, o eu sou veio se desdobrando, né? Ele foi separando a energia espiritual da mental, da física, da personalidade, e aí jogou aqui nesse ambiente finito,
nós temos uma energia física que está em evolução completamente separada da energia espiritual, né? E sendo produzida, sendo alimentada, sendo organizada e sendo trabalhada para perfeccioná-la através da mente, né? A mente é o Deus da ação, o Espírito Infinito está trabalhando essa energia com todos os seus coligados. Mas ele não trabalha isso de forma aleatória. Ele coloca essa mente ali, coloca essa ação ali, mas essa ação está à disposição do Supremo. O Supremo é a personalidade, assim como nós temos uma personalidade, que está tentando dirigir e coordenar tudo isso daí. Unificar tudo isso. Até o dia que isso vai ser transformado numa coisa perfeita, numa coisa completamente estabilizada, unida, unificada. Então, o perfeccionamento representa exatamente isso. O trabalho de colocar junto, de forma unificada, todas essas energias coordenadas e administradas pela personalidade, né? Se já tivesse tudo unificado, nós não seríamos imperfeitos. É por isso que veio quebrando, veio desdobrando, né? Para poder permitir que isso acontecesse. Então, é um raciocínio, às vezes, difícil da gente imaginar, mas é muito mais fácil do que tentar entender toda essa hierarquia de seres e todo esse negócio que parece muito complicado, tudo isso daí. Mas é isso, nós temos que enxergar esses seres todos como instrumentos, como se fosse braço, olho, ouvido do Supremo, né? E ele vai tomando as decisões dele, acumulando as decisões, a partir das observações que são feitas por esse instrumento. Ele vai construindo essa perfeição e essa unificação com a nossa participação. Como eu falei em outras oportunidades, assim como nós temos o ajustador do pensamento, que é uma fração do Pai, o livro de Urântia não fala isso, mas do meu ponto de vista, nós somos uma fração do Supremo, né? Que vai compondo e montando o Supremo ali. Nós temos uma participação direta nele. Então, e tem o ajustador do pensamento, que é uma fração do Pai, e temos nós, que somos uma fração do Supremo. Quem é o ajustador do pensamento do Supremo? É a Trindade. A Trindade é o ajustador do pensamento do Supremo. Vamos lá. As lutas do espírito no tempo e no espaço concernem a evolução da dominação do espírito sobre a matéria, pela intermediação da mente pessoal. A evolução não pessoal física dos universos cuida de colocar a energia cósmica em harmonia com os conceitos mentais de equilíbrio sujeitos ao supercontrole do espírito. A evolução total no conjunto do grande universo é uma questão de unificação na personalidade da mente que controla a energia com o intelecto coordenado ao espírito e será revelada no surgimento pleno do poder todo-poderoso do Supremo. Então é isso que eles estão falando aí. É a personalidade do Supremo buscando controlar toda a energia física através da mente, subordinada à coordenação do espírito. Então, acabamos de falar disso daí agora há pouco. A dificuldade de alcançar um estado de equilíbrio dinâmico é inerente ao fato do crescimento do cosmos. Os circuitos estabelecidos da criação física estão sendo continuamente ameaçados pelo aparecimento de novas energias e de novas massas. Um universo em crescimento é um universo não estabelecido. Consequentemente, nenhuma parte do todo cósmico pode encontrar estabilidade verdadeira antes que a plenitude do tempo testemunhe a realização completa dos 7 superuniversos. Então, enquanto estiver aparecendo universos
Quando o Supremo acha que colocou o Urântia no lugar dele, aparece um outro negócio. Existe os outros exatamente. Que vão existir em algum momento. Então, esse é o desafio dele, do Supremo, de colocar isso com relação à organização e equilíbrio da energia física. Mas, da mesma forma que tem essa organização da energia física, o equilíbrio da energia física, tem o da mental e tem o da espiritual. Então, o tempo todo, o Supremo está vivendo esse desafio de equilibrar todas essas coisas, né, através... E nós somos um modelo miniatura do Supremo. Exatamente o que o Supremo está tentando fazer, nós também fazemos, sendo que nós somos uma fração do Supremo. Nós temos essa missão também de equilibrar todos esses fatores, né? Nos universos estabelecidos em luz e vida, não há acontecimentos físicos inesperados de importância maior. Falei disso agora há pouco. Eles já estão prontos, né? Neles, um controle relativamente completo sobre a criação material já foi atingido. Os problemas das relações entre os universos estabelecidos e os universos em evolução, entretanto, continuam a desafiar a habilidade dos diretores de poder do universo. Contudo, esses problemas desaparecerão gradualmente com a diminuição da atividade de novas criações, à medida que o grande universo se aproxima da culminância da expressão evolucionária. Então, aqui só fazendo um parêntese, nós sempre nos perguntamos, né, quando que nós vamos estar em luz e vida, né? Então, a nível de planeta, talvez seja mais fácil a gente tentar adivinhar isso daí. Mas há quanto tempo os 7 superuniversos estão em formação? Eles ainda não estão completos. Ainda existem universos locais sendo criados. O nosso universo local, quando foi publicado o livro, tinha 35% do universo local formado com os mundos habitados. Quanto tempo levou o nosso universo local para ser formado? O livro nos conta que a nossa nebulosa, o desenvolvimento do nosso universo local, levou, se não me falha a memória, 400 bilhões de anos. 400 bilhões de anos. Então, o nosso é uma fração da construção do superuniverso, né? Então, assim, eu ainda imagino que vai levar muitos trilhões de anos para os 7 superuniversos alcançarem luz e vida, porque não basta só que todos nós tenhamos alcançado a nossa evolução espiritual, porque é necessário que os superuniversos, os 7, estejam estabilizados e tenham alcançado a perfeição. E se eles não chegaram nessa perfeição, muito provavelmente, nós, os habitantes terrenos, também não terão chegado. Por quê? Porque a parte de informação dos universos, e todos os universos, eles constituem a diversidade quantitativa, que é o meio ambiente onde o ser humano vivencia a sua experiência. Então, se existem ainda planetas e universos para serem formados, existem pessoas mortais a serem criados para viver a experiência desses planetas. E enquanto isso não tiver completado, nós não vamos chegar em luz e vida, pelo menos nos 7 superuniversos. Então, pode ser que o nosso planetinha, daqui a alguns milhões de anos, ele, o planeta, alcance luz e vida. Mas os 7 superuniversos ainda vai levar uma eternidade para chegar lá. Nós provavelmente vamos chegar no paraíso antes que isso aconteça, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Bora aproveitar a paisagem. Pega a janelinha. Que eu nem vi que eu li 2. Está quase acabando, mas vamos lá. Posso ler? Vai. Pode ir. O predomínio do espírito.
Nos superuniversos evolucionários, há uma energia matéria dominante, exceto na personalidade, dentro da qual o espírito luta pelo controle e mestria mediante a intermediação da mente. Então, ó, a personalidade é quem comanda. O espírito luta para controlar, inclusive, a energia física. De que forma? Através da mestria, mediante a intermediação da mente. A mente é o processo intermediário onde tudo acontece. Quem administra a mente? A personalidade. Ela que faz as escolhas. No Supremo é igual. A meta dos universos evolucionários é a subjugação da energia matéria pela mente, a coordenação da mente com o espírito. E tudo isso em virtude da presença criativa e unificadora da personalidade. Assim, em relação à personalidade, os sistemas físicos tornam-se subordinados, os sistemas mentais coordenados e os sistemas espirituais tornam-se dirigentes. Alguém se lembra, quando a gente fala do ajustador do pensamento, que fala que o ajustador do pensamento como é que é? Ele é o piloto? Ele é o piloto. O nosso não sei o que é o barco, a nossa vontade, como é que é? Então, é isso aqui, né? Então, se a gente deixar o espírito nos dirigir, né, é isso que deveria acontecer. Essa união de poder e personalidade exprime-se nos níveis da deidade, no Supremo e como o Supremo. A evolução factual do domínio do espírito é, porém, um crescimento baseado nos atos de livre-arbítrio dos criadores e das criaturas do grande universo. Em níveis absolutos, a energia e o espírito são um. Lembra, falei agora há pouco ali, quando a gente olha o eu sou, o absoluto total, é tudo uma coisa só, está unificado, né? Então, em níveis absolutos, é isso, é uma coisa só. No entanto, no momento em que se sai desses níveis absolutos, a diferença aparece, e à medida que a energia e o espírito, saindo do paraíso, movem-se no sentido do espaço, o abismo entre eles se amplia, até que, nos universos locais, eles se tornam completamente divergentes. Também falamos disso agora há pouco, né? Deus vai se desdobrando, vai separando, desunindo, né? É uma separação da energia física e da energia espiritual, vem desdobrando, e aí, está aí o reflexo disso, é que fica tudo desequilibrado, porque o negócio não está em formação, está em desenvolvimento, né? Não está mais unificado ali. Não são mais idênticos, nem semelhantes, mas são e a mente deve interferir para interrelacioná-los. Então, eles não são mais idênticos nem semelhantes, né? E é a mente que deve interferir para interrelacioná-los. Ah, tá. Ficou esquisito mesmo. Esses são aí... Não, volta lá. É que assim, o que está escrito ali? Não são mais idênticos. Nem semelhantes, mais eles são. Mas ficou esquisito essa construção dessa frase desse jeito. O fato de que a energia possa ser direcionada pela ação das personalidades controladoras revela a resposta da energia à ação da mente. Que a massa possa ser estabilizada por meio da ação dessas mesmas entidades controladoras é um fato que indica a resposta que a massa dá à presença da mente, a qual gera um comando de ordem.
e que o próprio espírito, na personalidade evolutiva, possa esforçar-se por meio da mente para obter a mestria da energia matéria. Revela a unidade potencial de toda a criação finita. Mas aqui está alguma coisa da energia quântica, né? Que o povo tanto fala. Não sei, aqui vamos... Que a níveis, lógico que a níveis de criadores e de divindades, mas a energia quântica fala que nós podemos, que nós temos uma... Que a nossa mente pode... que a nossa mente influencia na matéria, né? A Sussu achou ali o texto do ajustador, que eu acho que vale a pena ler só esse pedacinho aí, Su. A mente é a vossa embarcação, o ajustador é o vosso piloto, a vontade humana é o capitão. O mestre desse barco mortal deveria ter a sabedoria de confiar no piloto divino, que é o ajustador, para guiar a alma em ascensão até os portos moronciais da sobrevivência eterna. Então, é isso aí. Então, se a gente se deixar guiar pelo Espírito, a coisa vai bem. Fazer a vontade do Pai e não a nossa vontade. Mas quando eu li voltando aqui para essa página, quando eu li isso, eu pensei exatamente a mesma coisa, porque aqui está falando que a energia, né, a mente poderia controlar a energia, que é o que a física quântica realmente fala. Sim. Há uma interdependência entre todas as forças e personalidades em todo o universo dos universos. Os filhos criadores e os espíritos criativos dependem da função cooperativa dos centros de potência e dos controladores físicos para a organização dos universos. Os diretores supremos do poder são incompletos sem o supercontrole dos espíritos mestres. Em um ser humano, o mecanismo da vida física responde, em parte, aos ditames da mente pessoal. Essa mesma mente pode, por sua vez, tornar-se dominada pelos guiamentos do espírito com propósito, e o resultado de tal desenvolvimento evolucionário é a produção de um novo Filho do Supremo, uma nova unificação pessoal das várias espécies de realidade cósmica. Esse Filho do Supremo seria um ser humano. Sim. Né? Quando você alcança esse equilíbrio, esse desenvolvimento evolucionário, você então está unificado. Uhum. Né? E aí chegou. Aqui diz que responde em parte, né? Aos ditames da mente pessoal. Nós temos que pensar assim, a energia física é tudo que nos cerca. Então, quando o homem se deixa dominar pela energia física, pela matéria, ele deixa de atender aos comandos do espírito, ao guiamento do espírito. E ele se transforma num escravo da matéria, do físico. Então, é disso que nós estamos falando aqui. A personalidade está buscando uma unificação onde não é a negação da matéria, não é a negação do físico, mas sim de um equilíbrio de vida que nos permita vivermos, sabendo que nós temos essa dependência, esse relacionamento com a matéria, sem nos transformarmos num escravo completo dela, né? Então, é claro, tem coisas que nós não conseguimos evitar. A gente tem fome, tem que comer, tem sede, tem que beber, tudo isso daí. Mas nós não podemos nos deixar dominar pela matéria a ponto de não enxergar as outras coisas, a ponto de perder o guiamento do espírito. É disso que nós estamos falando.